Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a essa teleaula referente à disciplina de Sistemas de Informação Gerencial. Essa é a primeira teleaula. Nessa aula falaremos sobre conceitos e princípios. Então são temas introdutórios a respeito dos sistemas de informação, o objetivo de discutir realmente a importância dos sistemas dentro das organizações, o quanto isso tem impactado nos modelos de gestão. Então essa primeira teleaula, o nosso objetivo é trazer aí conceitos introdutórios. Eu sou o professor Eduardo Nogueira, eu sou especialista e também mestre em administração, tenho experiência no campo da gestão, trabalhando com sistemas de informação, comércio eletrônico, planejamento estratégico, além de experiência aí no campo da gestão e trabalhando com os sistemas de informação. Para mim é uma grande satisfação estar aqui, poder trabalhar essa disciplina tão relevante dentro das organizações. A gente sabe que cada vez mais as empresas estão investindo em sistemas de informação para fazer pesquisa, análise de dados, relatórios de desempenho. Então é uma disciplina muito relevante para você aí que está estudando administração ou alguma disciplina no campo da gestão. É importante que você realmente estude a respeito dos sistemas de informação. Então essa primeira aula tem o objetivo realmente de trazer conceitos iniciais. Vale a pena destacar o livro da nossa disciplina, você acompanha aí na câmera de documentos. Esse é o livro de sistemas de informação, o livro que você tem acesso à sua área restrita, na sua biblioteca. Esse livro ele serve de base para a construção de toda a disciplina de uma maneira geral. Então é um livro que traz aí abordagens muito importantes referente aos sistemas de informação, e toda a disciplina ela foi construída com base nesse livro, e essa teleaula é referente à primeira unidade dessa bibliografia. Vamos colocar aí no quadro a estrutura da nossa teleaula. Então, unidade 1. O objetivo dessa primeira aula é conhecer os aspectos introdutórios, ferramentas, tipos de sistemas de informação, conceitos e princípios. Então esses são os temas da nossa primeira teleaula, e essa é a estrutura, o qual a aula foi construída com base em todas as unidades do nosso livro. Então, como eu disse, a interpretação referente à unidade 1, sistemas de informação, conceitos e princípios. E do ponto de vista teórico, essa primeira teleaula ela foi construída de acordo com 4 grandes abordagens teóricas. Então, num primeiro momento, vou trazer aqui conceitos de informação e sistemas, trazendo aí a relevância da gestão da informação e dos sistemas dentro das organizações. Num segundo momento, conceitos e perspectivas em sistemas de informação, também complementando essa primeira parte. Então a gente tem aí 2 abordagens teóricas interessantes. A classificação desses sistemas de informação, classificando em sistemas operacionais, sistemas estratégicos, sistemas do ponto de vista mais tático, e também tecnologia da informação. Então toda essa estrutura, essa abordagem conceitual, a gente faz uma relação com a situação geradora de aprendizagem, que é um caso que também contém no livro, um caso fictício, e que de alguma maneira a gente consegue estabelecer uma relação entre teoria e prática. Então a interpretação dessa situação geradora de aprendizagem é o caso da loja Coisas para Casa, que é um exemplo que eu vou destacar logo à frente, e que traz aí a perspectiva dos sistemas de informação. Então toda essa abordagem teórica a respeito dos conceitos iniciais dos sistemas de informação, as principais noções que são relevantes para que a gente possa introduzir essa disciplina. A gente faz uma abordagem com relação ao caso prático, o caso que também contém na nossa primeira unidade do livro, e que tem o objetivo de trazer uma reflexão para que a gente possa pensar o nosso dia a dia enquanto gestor, o nosso cotidiano, qual a importância dos sistemas de informação e o quanto isso pode impactar positivamente no modelo de gestão. Então eu coloco aí a situação geradora de aprendizagem. Então nós temos aí o caso, que é o caso que tem no livro, e eu trago essa interpretação para que a gente possa utilizar todos os conceitos dessa primeira teleaula e fazer uma reflexão de um caso prático que muitas vezes se assemelha daquilo que a gente vive enquanto gestor no nosso dia a dia. Então é o caso da loja Coisas para Casa, conhecida como loja de R$ 1,99, e que trabalha com venda de utensílios domésticos, itens de limpeza. É uma empresa de característica familiar
e foi construída com base no investimento da aposentadoria de 2 empreendedores, no caso aqui o Carlos e a Helena. Então esse é um contexto geral dessa situação. Quais são as características dessa loja? Uma boa localização e um bom relacionamento com os fornecedores, com os clientes. Há uma diferenciação do ponto de vista da variedade de produtos, a questão dos preços praticados. No entanto, essa loja apresenta alguns problemas referente a sistemas de gestão. Então, eles não utilizam sistema de gestão de informação gerencial. Então, falta a perspectiva do controle. Sérios problemas na gestão das informações. E o sucesso da ocasião, no início do empreendimento, 2 lojas foram abertas, mas tiveram que fechar em virtude da crise. Então, um caso aqui que traz uma situação de 2 empreendedores que buscam alavancar o seu modelo de negócio. Então, o Carlos e a Helena, mesmo com a necessidade de fechar essas 2 lojas, eles acreditam que podem atualizar-se no segmento e dar sequência a um negócio que tanto investiram. Então ainda eles possuem uma unidade dessa loja. E o casal resolveu contratar uma empresa chamada Fluxo Consultoria, na qual você faz parte. Então coloque-se na condição de um consultor, para que você tenha o foco no reestabelecimento da loja As Coisas para Casa e demonstre para esses empreendedores qual a relevância dos sistemas de informação. Então eu trago essa situação geradora de aprendizagem. É um caso que muitas vezes se assemelha ao nosso dia a dia. Se a gente pensar hoje num cenário de crise, muitas empresas fechando suas portas, demitindo funcionários. Então o pessoal precisa se recolocar no mercado. Então o empreendedorismo é uma maneira muito interessante de se colocar. E o casal traz essa perspectiva para que a gente possa fazer essa reflexão a respeito da importância dos sistemas de informação e o reestabelecimento desse modelo de negócio. Conceitos de informação e de sistemas. Eu trago aqui uma abordagem conceitual muito importante a respeito dos sistemas de informação. Então, para que a gente possa fazer uma reflexão de qual a importância dos sistemas dentro das organizações, o quanto as empresas precisam investir em sistemas, a gente traz aqui conceitos iniciais que nos auxiliam nessa primeira reflexão. Vamos colocar aí no quadro. Então, num primeiro momento, eu trago aqui 3 pontos que vale a pena a gente destacar do ponto de vista teórico. Então, antes de entrar no conceito de sistemas de informação, eu trago aqui 3 noções que são relevantes: a noção de dados, informação e conhecimento. É a partir dessas 3 perspectivas conceituais que a gente começa a pensar nas empresas, nos sistemas de informação. Então, a gente pode classificar os dados por si só. Esses dados eles não possuem um significado, eles são apenas fatos brutos que precisam ser processados, que precisam passar por uma certa perspectiva, uma certa análise. Então, o primeiro conceito nós temos aqui: é importante que o gestor saiba diferenciar os dados das informações. Então, nós temos aqui as informações, elas já são esses dados processados. A partir do momento em que o gestor, por exemplo, ele consegue mapear esses dados, estabelecer comparações, sínteses, e que ele atribui um significado a esses dados, isso passa a ser pensado como uma informação, e a partir das informações que as empresas conseguem construir o conhecimento organizacional. Então é importante que a gente entenda esse fluxo básico. Então são variáveis centrais aí a respeito do conceito de sistemas. Então esse é um fluxo que apresenta essas variáveis e como as empresas devem produzir conhecimento dentro das organizações. Então esses 3 pontos conceituais são importantes para que a gente possa analisar a relevância dos sistemas de informação dentro das organizações. O gestor ele precisa saber coletar os dados, e a partir do momento em que ele possui inteligência no seu negócio, que ele possui know-how, uma perspectiva utilizando os sistemas de informação, esses dados eles podem ser transformados em informações, e essas informações elas são relevantes para que os gestores possam tomar decisões estratégicas, definir decisões de investimentos. E a partir dessa cultura em que as empresas começam a coletar e analisar dados, você produz o conhecimento
dentro das organizações. Então, antes de falarmos em sistemas, é importante ter em mente esse fluxo, que os dados por si só são fatos brutos que precisam ser transformados em informações, e a partir daí a gente consegue construir o conhecimento dentro das organizações. Mais um ponto que eu coloco aí no quadro, vamos lá. E aí, o conceito de sistemas, de uma maneira muito ampla. Então, se a gente pensar o que significa um sistema, ele se refere a um grupo de elementos interrelacionados. A partir do momento em que você consegue interrelacionar diferentes elementos, você tem aí a estruturação de um sistema, a integração entre as partes e o todo. Então, essa perspectiva sistêmica é um conceito amplo, utilizado em diversas áreas aí, e a gente traz para pensar os modelos de negócio. Existem os sistemas classificados como sistemas abertos e sistemas fechados. Então, se a gente pensar uma empresa, dentro dos seus processos internos, a gente consegue visualizar isso como um sistema fechado. E a empresa, na medida em que ela precisa se comunicar com seus fornecedores, com seus clientes, já uma perspectiva de um sistema aberto. E essa visão sistêmica ela é importante para que a gente possa visualizar esse ambiente organizacional. Então, esses conceitos que se referem à visão sistêmica, a ambiente de negócios, a partir dos anos 70, aí, quando essas teorias da administração começam a refletir sobre essa abordagem sistêmica, esse conceito começa realmente a emergir dentro dos ambientes de negócios. Então as empresas começam a pensar de uma maneira muito mais ampla, entendendo que as organizações elas são impactadas pelo ambiente externo na mesma medida em que elas também sofrem influências e que elas impactam naqueles outros interessados que realmente estão buscando algum interesse no seu modelo de negócio. Então essa perspectiva sistêmica ela é fundamental para que a gente possa ter essa reflexão a respeito do ambiente organizacional. Então coloco aí mais um ponto no quadro. Então, trazendo esses conceitos, conceito de dados, informação, conceito de conhecimento, toda essa perspectiva sistêmica, a gente pensa as organizações, eu coloco aqui a empresa, mas a gente pode ampliar essa visão, não apenas a empresa, mas as organizações dentro de um ambiente sistêmico. Então, um ambiente em que você, enquanto gestor, enquanto empresa, troca informações com o meio externo. Então, nós temos aqui as organizações. Uma empresa, por exemplo, ela vai sofrer influência das variáveis econômicas, do meio ambiente, das políticas governamentais e da tecnologia. E isso, na medida em que a empresa troca informação e conhecimento, a gente já consegue pensar isso de uma maneira sistêmica. O mercado e seus fornecedores, os seus clientes. Então a gente pensa isso como um sistema aberto, na medida em que a empresa tem uma conexão, uma inter-relação com seus stakeholders, ou seja, os seus principais interessados. E na medida que a gente consegue fazer essa reflexão e pensar a empresa como um sistema fechado, em que ela possui os seus processos de entrada, processos de saída, os seus recursos como mão de obra, matéria-prima, bens e serviços. Então toda essa perspectiva nos coloca diante desse conceito de sistema. Então um sistema aberto, aquele que troca informações com o meio externo. Então a gente pode pensar a empresa dentro desse ambiente organizacional trocando informações, ela passa a ser um sistema aberto. Então essa perspectiva sistêmica, essa visão dentro do ambiente organizacional, ela passa a ser relevante no ambiente corporativo. Os gestores cada vez mais precisam ter uma visão ampla do seu modelo de negócio, entender que aquilo que você vai estabelecer enquanto planejamento estratégico, enquanto processo dentro da sua organização, ela vai impactar diretamente nos seus clientes, nos seus fornecedores. E é dentro dessa perspectiva que a gente começa a estabelecer essa reflexão entre o mundo corporativo e essa visão sistêmica. Mais um esquema que eu coloco aí a respeito disso. Dentro ainda dessa inter-relação sistêmica, nós temos a relevância em pensar as pessoas, as suas conexões com as informações e o uso da tecnologia. Então, nas empresas modernas, é fundamental para que essas organizações tenham sucesso no seu negócio, que elas realmente pensem de uma maneira sistêmica nesse sucesso organizacional, ou seja, na relação entre as pessoas, informações e tecnologia da informação.
A informação hoje é um capital precioso, ele equipara-se aos recursos de produção, aos materiais financeiros. Então, para a gente pensar nessa tríade, vamos colocar assim, as pessoas, a tecnologia da informação e as informações sendo trabalhadas, isso passa a ser de extrema relevância no ambiente organizacional. E um conceito aqui que eu destaco, o conceito de sistema de informação, ele é definido como um conjunto de elementos relacionados que coletam, recuperam, processam, armazenam e distribuem informações destinadas a apoiar decisões, a coordenação e o controle de uma organização. Então perceba aqui a tecnologia, por meio desses sistemas, trabalhando diretamente no processo decisório, na coordenação e no controle de uma organização. Então a gente percebe pelo próprio conceito de sistema de informação uma relação direta com a gestão, com a administração. E esse sistema também auxiliam colaboradores a analisar problemas, visualizar assuntos complexos e desenvolver novos produtos. Então a gente tem aí um conceito geral a respeito dos sistemas de informação. Então esses sistemas cada vez mais ganhando representatividade no mundo dos negócios, dentro das organizações. Então é dentro dessa perspectiva conceitual que a gente traz aí esses primeiros pontos a respeito do conceito de sistema de informação. E um último ponto dentro desse bloco, o valor da informação. Então, qual a relevância da informação dentro dos modelos de negócio? Tempo de utilização, impacto nas decisões, utilidade da informação. E isso vai trazer aqui a relevância. São esses fatores que influenciam o quanto essa informação é importante ou não dentro das empresas. Então, por que o gestor ele precisa realmente valorizar as informações dentro do seu modelo de negócio? Para que ele possa ter uma vantagem competitiva, para que ele possa apoiar suas decisões estratégicas. Então, o conceito de sistema de informação, ele é diretamente relacionado com todo esse ambiente de uma gestão moderna. Conceitos e perspectivas em sistemas de informação. Um ponto também muito relevante aí dentro dessa abordagem a respeito dos sistemas de informação. É importante que o gestor ele visualize o seu modelo de negócio a partir de uma perspectiva sistêmica, em que todas as operações em que ele trabalha de uma perspectiva interna vai impactar diretamente nos seus clientes, nos seus fornecedores. Então é importante que o gestor, dentro do seu planejamento estratégico, do seu modelo de negócio, ele pense realmente nessa perspectiva sistêmica e como isso pode influenciar o seu modelo de gestão. Vamos colocar aí no quadro mais um ponto. Gestão e tecnologia da informação. Então, nesse momento, estabelecer essa reflexão a respeito da importância da tecnologia para o ambiente de negócios, para a gestão. Então, qual a relevância em se utilizar a tecnologia no modelo de negócio? Suporte às decisões estratégicas, esse é um ponto importante. Na medida em que você consegue associar tecnologia da informação e métodos, modelos de gestão, você tem aí suporte às estratégias e decisões organizacionais, talvez aí um dos pontos mais relevantes a respeito disso. Tarefas e processos, então trabalhar aí dentro de uma eficiência e uma eficácia organizacional. Redução de custos, melhoria na produtividade. São pontos aí de extrema relevância em que o gestor ele deve pensar. Então, por que investir em tecnologia? Na medida em que as empresas conseguem reduzir seus custos, melhorar sua produtividade, por meio da tecnologia da informação, você consegue otimizar muito mais os seus processos, trabalhar numa eficiência que possa trazer resultados organizacionais. Então, as empresas, independente do porte, do modelo de organização, é importante que elas tenham em mente o quanto a tecnologia da informação pode ser relevante para que elas consigam organizar suas informações, estabelecer um planejamento estratégico, diretrizes organizacionais com base em informações específicas. Então, hoje, falar em gestão e não falar em tecnologia é muito difícil, dada aí a competitividade do mercado. A gente tem aí, sobretudo, um comércio eletrônico de ampla expansão e que as empresas elas precisam se capacitar, os gestores precisam realmente buscar
investir em tecnologia para que eles consigam melhorar o seu desempenho do ponto de vista da gestão. Mais um ponto que eu destaco a respeito disso, vamos aí para o quadro. Nós temos também, dentro dessa reflexão, colocando aí a gestão e a tecnologia da informação enquanto fatores que precisam ser analisados pelos gestores, gestão de desempenho e análise de risco, isso também é muito relevante dentro da gestão atual. É preciso que as empresas consigam estabelecer a sua performance frente aos seus concorrentes, seu desempenho organizacional. É preciso que elas tenham também uma noção dessa análise de cenário para que elas possam analisar os riscos, risco de um investimento, da abertura de uma nova unidade. Então são pontos que, por meio de sistemas de informação, de tecnologia, o gestor consegue desempenhar de uma maneira muito mais efetiva dentro do seu modelo de negócio. Um outro ponto também que eu destaco, que é muito relevante, é a comunicação integrada. Então todos os stakeholders, ou seja, todos aqueles interessados no seu modelo de negócio, seus clientes, os seus fornecedores, os acionistas. Então, estabelecer uma comunicação integrada é por meio de uma tecnologia da informação que você consegue trabalhar esses processos de comunicação de uma maneira mais intensa. Inovação e vantagem competitiva acaba sendo uma consequência da utilização efetiva de recursos de tecnologia no ambiente da gestão. Então esse ponto traz aí